Olá pessoal, hoje o nosso primeiro vídeo dessa retomada do nosso canal é falando sobre inflamação. Mas por que, Nutri? Por que recomeçar esse canal falando sobre inflamação? Porque a gente sempre recebe lá nas nossas redes sociais, isso inflama, isso é inflamatório, você está inflamado. Então gera muitas dúvidas. E quando a gente entende a fisiopatologia, o que é que causa de fato, o que é inflamação, a gente consegue compreender melhor os demais assuntos que aqui serão abordados. Então, não deixe de acompanhar, esse nosso vídeo para que você consiga entender os demais vídeos. Então, vamos comigo, vamos entender o que seria inflamação. Inflamação, ele vem do latim, que significa atear fogo. Então, o processo inflamatório, ele pode ser ocasionado de duas formas. Ou ele pode ser ocasionado por um trauma, que pode ser uma queimadura, uma torção, uma cirurgia, como ele pode ser ocasionado por patógenos, que no caso seriam vírus, bactérias, parasitas, de uma forma geral. Então, para a gente entender o processo de inflamação, a gente precisa primeiro compreender que algo desse tipo está acontecendo. É óbvio que existem dentro do nosso comportamento humano atitudes que vão tornar o processo de inflamação de baixo grau, a inflamação crônica, acentuada. Ai, Nutri, mas o que é isso? O que seria essa inflamação de baixo grau? É que a inflamação aguda, ela vai acontecer desta forma, ou por um trauma, ou por um patógeno. Mas quando a gente fala da inflamação de baixo grau, a gente está falando ali de processos diários que levam à alteração do processo inflamatório. E onde que a gente consegue mensurar isso? Através de exames laboratoriais, alguns marcadores indicam processos inflamatórios, como por exemplo, homocisteína alterada, aumento da PCR, ácido úrico, ferritina, fibrinogênio. São alguns marcadores que a gente consegue bioquímicos avaliar o processo de inflamação. E o problema, gente, não está na inflamação. O problema está na dificuldade de resolver esse processo de inflamação. E a parte mais importante é a gente descobrir da onde vem essa inflamação. Então a gente se preocupa muito, por exemplo, o leite é inflamatório? Depende, para quem? Por que essa pessoa pode ser alguém que inflama ao consumir determinado tipo de alimento? É porque ele tem uma SIBO, é porque ele tem uma disbiose, é porque ele tem uma PLV, é pelo quê? Então, quando a gente descobre a causa dessa inflamação, vai tornando muito mais fácil o seu tratamento e a eficácia dele. Então, é importante a gente entender qual a causa dessa inflamação. Só que muitas vezes a causa dessa inflamação precisa ser mudada de acordo com o estilo de vida. A mudança do estilo de vida, afinal, um dos principais parâmetros para o processo inflamatório se trata do sono. Isso mesmo, o ato de não dormir de maneira correta, de você não ter um ciclo circadiano feito de maneira adequada, pode agravar o seu quadro de inflamação. Um estudo excelente vai comprovar exatamente isso que eu estou te dizendo. Ele foi publicado na Sleep Society em 2007. É um estudo não tão recente, mas ele é excelente porque ele avaliou 18 participantes, o N é pequeno, porém os achados clínicos desse estudo foi maravilhoso, porque eles pegaram esses 18 participantes e colocaram eles 12 dias, um público dormindo 8 horas por noite e outro público dormindo apenas 4 horas por noite. E a conclusão desse artigo, eles avaliaram não somente essa questão dos marcadores inflamatórios, como avaliaram também a questão do humor e a questão da percepção da dor. E eles concluíram o seguinte, que aquelas pessoas que dormiram apenas 4 horas por noite ao longo de 12 dias, tanto tiveram o aumento do estresse e alteração do seu humor, como o aumento da dor e também tiveram, através de comprovação pelos exames bioquímicos de interleucina e de PCR, o aumento desses marcadores inflamatórios.
Então, assim, fato, o sono é primordial. E aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo publicado lá atrás falando sobre sono. E se eu fosse você, eu ia lá conferir esse vídeo, porque ele tá maravilhoso falando sobre o ciclo circadiano e todo o impacto, né, da nossa saúde. Então, nesse outro vídeo, você consegue aprofundar um pouco mais somente sobre o sono. Então, vai lá dar uma conferida para você entender, né, que o sono está ligado, obviamente, a processos inflamatórios e também no controle da dor e do estresse. Além da questão do sono também ser algo que intensifica os processos inflamatórios, a gente está aqui também falando sobre o estresse. Aquele estresse crônico, aquela coisa ali, o que seria crônico, Nutri? Que você falou sobre a inflamação crônica e inflamação aguda. Crônico é aquilo que acontece de maneiras homeopáticas, mas que continuam. Então, o estresse que lá nos nossos antepassados era para acontecer ali só no momento de luta ou fuga, ele passou a ser algo crônico. Como? Através do nosso estresse no nosso trabalho, né, no excesso de trabalho, na privação do sono, na má alimentação, na entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, assim, é ter que dar conta de 1001 tarefas, aquele equilibrar dos pratos, né, vários pratos durante o dia, foi trazendo pra gente um estresse crônico, né, diário. E isso a longo prazo está trazendo um impacto muito negativo nos processos inflamatórios, porque ele também está ligado a uma má alimentação. Então, obviamente, uma alimentação inadequada está diretamente ligada aos processos inflamatórios. Então, independente do que você come, mas se é de maneira crônica, precisa ser algo saudável. Porque se você tem uma alimentação crônica não saudável, obviamente isso vai gerar um processo inflamatório. Então, já partindo dessa ideia, é importante vocês entenderem que um alimento não tem a capacidade de te inflamar, e sim a cronicidade de vários alimentos bons ou ruins é que vai trazer um processo anti-inflamatório ou pró-inflamatório. Outro fator importante quando a gente fala da má alimentação é que a obesidade por si só, ela já é inflamatória, né? Então eu vou trazer aqui nesse vídeo também uma imagenzinha mostrando o impacto, né, dessa obesidade dentro dos marcadores pró-inflamatórios. Então o tecido adiposo, quando ele acontece um processo de hipertrofia, quando ele aumenta de tamanho, ele vai recrutando marcadores inflamatórios e isso vai desencadeando uma cascata de inflamação. Então, sim, a obesidade por si só já é também um marcador inflamatório, aumentando essa inflamação de baixo grau, né, elevada. E para fechar, né, com chave de ouro, eu trouxe um artigo publicado na Nature, que é uma revista fantástica de medicina. E esse artigo, ele retrata o impacto da inflamação crônica ao longo da vida e o que ele pode causar. Então, nessa imagem, vocês conseguem conferir que disbiose, obesidade, sedentarismo, infecções crônicas, alterações do sono, estresse, vão levar ao longo da vida essa cronicidade dessas alterações a síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, câncer, depressão, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, sarcopenias e osteoporose e imunossupressão. Então, envelhecimento precoce também. Então, é importante vocês entenderem que cuidar da inflamação é cuidar da saúde, é devolver para o paciente a expectativa de vida e uma qualidade de vida. Então, que a gente seja longevos, mas que a gente chegue nessa longevidade bem, né? Porque não adianta só a gente ter uma alta expectativa de vida, mas chegar nessa velhice sem conseguir gozar, né, de uma boa saúde. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, comente e compartilhe. Compartilhe com outras pessoas que precisam conhecer um pouco sobre esse conteúdo e fique ligadinho nos próximos vídeos que vem muita coisa legal por aí.